Olá, esse é o terceiro Seleção Empíricos, o nosso programa aqui que a gente reúne os maiores especialistas em investimentos para a gente bater um papo entre amigos sobre temas variados. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, sobre o setor imobiliário. A gente está aqui com um cara que dispensa apresentações para os nossos assinantes mais antigos. Saudades, cara. Saudades? Pô, saudades, cara. Daniel Malheiros, hoje é sócio da RBR Asset, que é uma gestora especializada em fundos imobiliários, em setor imobiliário. Trabalhou aqui bastante tempo. Quantos anos com a gente aqui, Daniel? Trabalhei na Empíricos 2 anos. 2 anos. E vai hoje conversar com a gente aqui sobre fundos imobiliários, setor imobiliário e tudo mais. Do lado dele, nosso já veterano Cativo, de né? Seleção Empíricos aqui, Henrique Florentino. Tudo bem, gente? Boa noite a todos. Do meu lado direito aqui, o Marcelo Potenza. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Analista da casa. E lá na televisão, o homem mais isolado da Empíricos, Alexandre Mastrosink, tudo bem? É grupo de risco, né? Oi, gente, tudo bem? Prazer aí estar com vocês, mesmo que respeitando aí as regras de isolamento social, mas é um prazer enorme estar e rever o Dani, amigão. Bom que você está aqui, cara. Obrigado, um prazer, cara. Muito bem. Deixa eu começar nosso papo aqui pelo assunto mais inevitável, que é o seguinte. Tem 2 discursos nesse momento extremos, né? Um, lajes corporativas acabou, home office eterno, ninguém mais vai querer morar em Nova York, ninguém vai querer morar em São Paulo, todo mundo para o interior, tem empresa começando a falar em fazer home office eterno, campus no interior, etc. E por outro lado tem uma coisa a gente vê. O Facebook, reporta-se, alugou aqui uma laje na Faria Lima por preços super normais, pré-pandemia, a gente vê outros movimentos com o mercado meio aquecido. A minha pergunta para vocês é, acabou home office, nunca mais Faria Lima ou não, exagero, tudo isso vai voltar? Onde se encontra a sensatez nesse Eu acho que home office não acabou, a gente é prova disso, estamos aqui gravando, estou aqui na JK, bem pertinho da Faria Lima, trabalhando no escritório. Acho que cada dia que passa a gente vê mais gente voltando. Claro, todo mundo tem que tomar precaução, tem que manter um distanciamento, mas não acabou. E você falou, o Facebook, né? Se o Facebook, que é uma empresa de tecnologia, está ocupando mais laje, né? Não acabou o home office. Acho que o home office veio com uma alternativa, acho que acelerou, né? A pandemia acelerou isso que já vinha acontecendo, de você poder trabalhar em casa, mas trabalhar num ambiente de trabalho com todo mundo, todo o time, também eu acho que é mais produtivo, né? Acho que cansa ficar em casa, né? Eu, pelo menos, estou cansado de ficar em casa, estou feliz de estar voltando a trabalhar no escritório normalmente. E aí você falou, é engraçado, né? Eu estava conversando com o Rodolfo um pouco antes de entrar aqui no estúdio, e Nova York, né, que é uma cidade onde a gente investe, e a capital do mundo financeiro, lá, Manhattan está realmente uma situação mais difícil, a ocupação, apesar de a gente olhar os números dos escritórios, a ocupação ser mais de 90%, quando você olha para a ocupação física, ela é muito baixa. Então, essa pandemia, eu acho que ela trouxe muita oportunidade quando você tem esse olhar mais de médio e longo prazo. Então, eu vou até adiantar um tema, mas já aproveitando que se trata da questão home office, por exemplo, o Empire State, que é um ícone que todo mundo conhece, hoje vale metade do que vale esse prédio que a gente está na Faria Lima. Então, você fala, será que Nova York vai sumir do mapa, né? Não vai sumir do mapa, né? A gente passou pela crise de 2008, passou pela crise de 2001, né, com o atentado ao World Trade Center, todo mundo pintou um cenário catastrófico e a cidade sempre volta mais forte. Então, eu acho que dentro desse ambiente de home office, com certeza, eu acho que tem mudanças, mas não é algo que vai ficar para sempre. Empire State, fiquei curioso, o metro quadrado é metade desse aqui? 20 mil reais o metro quadrado do Empire State. Impressionante. Bom, é um prédio velho também, né? Mas é um prédio que tem uma ocupação de mais de 90%. É um prédio que, quando você olha para os próximos anos, você já tem aluguel contratado, a receita dele cresce para frente. Eu prefiro estar comprando o Empire State a 20 mil reais o metro quadrado lá em Nova York, que paga um yield anual de 10%, claro, do que estar comprando na Faria Lima aqui. Acho ótima região, super aposto aqui nessa região, mas pagar 40 mil reais o metro quadrado para um yield de 6%. Eu acho que... Então, que bom que essa história do home office também traz bastante oportunidade para o investidor, né? Então, não acho que
que é um business disruptivo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que curiosidade, que assim, eu não tô tanto no mundo do yield, dos properties, mas na normalidade o Empire State era maior, era bem mais caro o metro Bem quadrado, mais caro. aí caiu... Esse ano cai mais de 50%. Ah, então tá. Aí... Por que você atribui o impacto no preço maior em Nova York do que aqui em São Paulo? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que assim, quando a gente pega São Paulo e vê a representatividade de São Paulo no Brasil, talvez ela seja maior que a representatividade de Nova York nos Estados Unidos. Em que sentido? Pô, você tem grandes capitais lá como, sabe, você tem o São Francisco, você tem o Washington, então... As cidades médias são, na verdade, gigantescas, né? Exato. Sei lá, Seattle, Chicago, né? Aqui no Brasil, pô, São Paulo acaba sendo, onde tudo acontece. Então, acho que tem essa diferença. Mas o mercado está precificando um cenário que acabou Nova York. E aí você vê lá noticiários, pô, a violência aumentou. Mas não é assim, entendeu? Esses cenários de extremo surgem boas oportunidades, como essa aqui do Empire State, que eu super recomendo para comprar, né? Quem tiver interesse, super recomendo. Então, eu acho que... Posso só terminar aqui o raciocínio que eu fui dando voltas, mas quando a gente olha para outros segmentos, né, imobiliário, vamos pegar, por exemplo, o retail, né, o varejo de rua. Esse sim é algo disruptivo. Você tem o e-commerce que veio e acabou com o varejo de rua, ou seja, ou diminuiu muito. Ele ganhou o market share do varejo, né? Aí a pandemia acelerou esse processo, porque as pessoas não podem ir visitar as lojas, automaticamente cai ainda mais o fluxo de venda. Aí você tem o hotel, pô, o hotel já vinha sofrendo com o Airbnb. Aí veio a pandemia, pô, acelerou ainda mais esse sofrimento. Então, diferentemente de office, pô, eu não acho que todo mundo vai trabalhar em casa. Não acho que esse é um segmento disruptivo. Vai passar por transformações? Vai, mas não, eu acho que continua existindo escritório, anyway. Queria ouvir o Marcelo e o Ale aqui. Vocês concordam com essa tese de que talvez o desconto em São Paulo ou na Faria Lima não esteja tão interessante? O que está no preço, o que não está? Quer dizer, qual é o tamanho da oportunidade, qual é o tamanho do risco aí? Eu acho que, como sempre, o mercado exagera sempre para lá e para cá, né? O mercado ele é um conjunto de pessoas bipolares aí, né? Quando a gente olha para as reações do mercado, quando as coisas vão bem, parece que precificam uma maravilha eterna, e quando você tem algum problema, precificam uma desgraça infinita, né? Eu acho que o office, né, o escritório não vai acabar, mas eu também não acho que assim, eu acho que o setor como um todo não vai passar incólume, nós vamos ter algumas modificações. Eu acho que o perfil de ocupação vai mudar, por mais que eu acredite que as pessoas vão voltar a ir para o escritório, eu acho que aquela coisa de segunda a sexta-feira, chegar às 8 e ir embora às 7, é um modelo que vai ser desafiado, e muitas empresas, de fato, estão revendo, tipo, talvez ir para o escritório 2 a 3 vezes por semana, horários mais flexíveis. E com isso você abre uma série de transformações e de mudanças no setor. Uma coisa que aí eu concordo 100% com o Daniel, é que assim, Manhattan, Faria Lima, Avenida Paulista, Vila Olímpia, essas regiões que a gente chama de regiões primárias, nos grandes centros, né, centros comerciais, centros financeiros das cidades, aí sim, essas localidades não vão perder tanta atratividade. Agora, eu vejo algumas regiões sofrendo mais, eu vejo o perfil de ocupação dentro de um prédio de escritório mudando, por exemplo, o adensamento, né, os números. Você olha assim, em São Paulo você tem muito mais pessoas por metro quadrado do que você tem em Nova York. Eu acho que a gente vai caminhar para um cenário no qual vai ter menos pessoas, né? Você vai ter mais distanciamento entre as pessoas. Uma coisa que eu acredito, e aí conversando com gestores, tem gestores que acreditam que sim, outros que não, é que essa coisa do seu workstation talvez acabe, né? Eu tenho minha mesa aí na Empíricos, que eu não trabalho na minha mesa desde março. Talvez eu não tenha mais uma mesa na Empíricos, porque a gente vai ter uma redução em 30%, 40% das workstations, e quando eu chegar aí eu vou pegar uma mesa que esteja livre, vou combinar com o meu time, que no caso é eu e o Marcelo, falar assim, eu vou estar no escritório segunda-feira à tarde, e a gente se encontra ali e ficamos nós dois ali para bater um papo, para entender. Ou a gente contrata uma terceira pessoa, um estagiário, para trazer esse senso de cultura, né? Que eu acho que o que mais se perde
quando você tem o home office, tipo eu fazendo o meu trabalho, análise do fundo, o Marcelo, a gente vai fazer super bem. O problema, assim, é a questão cultural, do tipo, como as pessoas elas se comportam em grupo na empresa, como a ideia realmente de identidade da empresa ou até o treinamento. Uma pessoa nova, muito mais difícil você treinar à distância. Então não vai acabar para sempre, não é o fim do home office, não é o fim do office, né? Eu acho que é uma transformação, uma mudança. E o espaço que hoje está voltado muito mais para as workstations, talvez a gente tenha alternativas e usos diferentes para um espaço, né? E talvez a Empíricos, que hoje, vamos supor, estou chutando, ocupa 2.000 metros quadrados, talvez a Empíricos precise de 1.500. Mas o edifício Malzone como um todo, ele vai ter a mesma atratividade, porque uma empresa que estaria numa região periférica vai estar aqui no espaço que sobrar. E de uma forma geral, no curto e médio prazo, o que eu vejo é um alongamento de um ciclo imobiliário que a gente estava vendo. A gente estava vendo um movimento de leasing spread, que a gente chama de aumento do valor real dos aluguéis, muito forte no começo do ano. E o que a gente deve ver é que esse ciclo meio que sofreu uma suspensão, por assim dizer, e esses aluguéis eles vão passar a ser reajustados talvez no ano que vem só. Esse ano vai ser mais uma questão de ajuste e talvez até um pouquinho de aumento de vacância em algumas regiões, até mais do que um pouquinho. Então, assim, eu não acho que é uma mudança para sempre, mas eu acho que vai ter algumas transformações, sim. Eu discordo um pouco nesse ponto. Acho que não vai voltar a ser tudo 100% como era antes. Mas pelos preços atuais, aumenta a exposição ou diminui a exposição, a laje corporativa principalmente? Depende em que lugar, em que cidade. Aqui na Faria Lima eu estou aumentando, mas em algumas regiões... Alphaville, por exemplo, você... Rio de Janeiro, ali no Senesp, do lado de lá da Marginal, eu tô fugindo disso daí. Eu acho que esses caras vão enfrentar um problema um pouco maior aí no longo prazo. A Alphaville a gente diminuiu, né? A gente tirou um fundo que estava bem exposto ao Alphaville, a gente tirou da carteira. E eu acho que a gente vai ter uma diversificação de tipo de trabalho, né? Vai ser 2 dias no office, 3 dias em casa, 3 dias em casa, 2 dias no office, tanto faz. Mas, por exemplo, regiões premium, Faria Lima, JK, Itaim, Vila Olímpia, a taxa de vacância caindo ainda. Então, resiliência, né? Estão mostrando resiliência e foi o que o Ale falou. A gente vai ter mais espaço em comum, vai ter que ter uma copa maior, vai ter que ter um banheiro maior, vai ter que ter uma infraestrutura para espaço comum melhor. Acho que não tem muito o que acrescentar, que eles falaram bastante disso já, mas é por aí, eu acho. Região premium ainda está bem resiliente no processo. Mesmo durante a pandemia apresentou bastante resiliência. Pode falar, mas claro. tem uma questão de oferta e demanda, né? Que nem vocês falaram aí, essas regiões você não tem novo estoque entrando nos próximos anos, né? Então, naturalmente, isso acaba te favorecendo. Então, o cara sai de uma região mais longe, né, desses centros financeiros e vem para cá, mas o preço aqui não cai, né? Talvez eu não tenha me expressado tão bem, assim, eu acho que onde a gente está é bom pra caramba. Eu só acho que lá fora a equação é mais favorável que aqui no Brasil, mas é super comprado com os fundos imobiliários. E o que eu acho que essa questão da pandemia do home office trouxe e que eu acho ótimo para o ambiente de trabalho cara, você faz reunião à distância, você não precisa pegar carro, né? Você precisa, todo mundo se reúne rapidamente, o horário todo mundo respeita, não tem aquele cafezinho que demora 30 minutos a mais, então as coisas ficam mais produtivas também, né? Então eu não acho que acho que tem uma mudança assim, mas acho que escritório continua aí permanente. O que eu acho curioso é que talvez no mercado residencial a gente tenha um efeito contrário. Porque as pessoas hoje querem morar perto do trabalho por causa de trânsito, porque você tem que ir todo dia para o escritório, então você quer estar mais próximo do seu escritório, né? Se você tiver uma maior flexibilidade, você vai só 2 vezes por semana para o escritório, eu vejo sim uma migração de pessoas, principalmente já com família, né? Que assim, o jovem solteiro ele quer ficar mais no meio da bagunça, mas o pessoal com família e tal, esse sim pode procurar aí Alphaville, pode procurar Cotia, pode ir para bairros mais periféricos, onde você tem mais área, né? Então você poderia morar numa casa, num condomínio, alguma coisa assim, e aí você viria aqui para Faria Lima ou para Paulista só 2 vezes por semana. E isso é uma coisa que a gente até está vendo, assim, algumas casas em condomínio, principalmente os condomínios de luxo, estão mostrando uma valorização enorme, né? No meio da pandemia, virou um ativo extremamente escasso, uma boa casa num bom condomínio, mesmo que afastado do centro da cidade, né? Eu acho curioso que para o escritório
você teve aquela consolidação maior dos grandes centros e para o residencial, talvez essa atratividade relativa tenha mudado um pouco o jogo. Me chama a atenção esse Agora, para o investidor que está assistindo a gente, ele não tem muitas opções para se expor a esse mercado residencial no Brasil ainda, infelizmente, né? São poucos produtos e tal, né? Você tem as incorporadoras, né? Mas aí o risco Você não tem os fundos, né? Aqui os fundos, vocês vão saber falar disso melhor do que eu, mas não tem quase fundo residencial, né? Por que não tem? É uma tendência que tenha mais. E o que o mercado americano tem a ensinar pra gente sobre isso? Porque ali é uma festa, né? Quer dizer, tem residencial, tem comercial, tem cassino, lá tem tudo. Tem data center, tem todo de celular, tem... Cemitério. Tem tudo. Tem cemitério. Então... Vou deixar para o meu filho um cemitério e uma torre de celular, é isso? Um data center. Tem uma questão, tem duas questões que eu acho importantes nisso aí, né? Por que não tem tanto fundo residencial no Brasil? Um é a forma como esse mercado foi criado por aqui. Primeiro, os fundos imobiliários lá atrás, em 2012, que seja, eles eram um mercado de desova, né? O cara tinha um prédio lá no portfólio dele, ele queria vender, ele montava um fundo imobiliário e vendia para as pessoas físicas. Então, você naturalmente criou uma cultura de fundos imobiliários voltados para as lajes corporativas, né? E o outro ponto é que, assim, estruturalmente, o imóvel residencial, ele tem um yield menor, né? Ele paga menos rendimento. O aluguel do imóvel residencial, comparativamente ao preço do imóvel, ele é menor do que o da laje corporativa, né? Quando a gente usa o termo cap rate, o cap rate do residencial é menor do que o cap rate da laje. E como o mercado no Brasil ainda é muito voltado para renda, mas muito mesmo, a pessoa física só olha quanto que o fundo está pagando todo mês ali, esse produto fica menos atrativo no relativo, entendeu? Então você não vai querer, você pega um imóvel residencial pagando 3%, 4% ao ano e uma laje corporativa pagando 5%, 6%, você vai ter muito mais atratividade no relativo, porque o investidor só olha para esse tipo de coisa. Então, acho que são esses dois pontos. E assim, o que o Dani falou é perfeito. Lá fora, como você tem um mercado mais maduro, você tem investidores, né, os cotistas, eles estão procurando coisas diferentes. Então, você tem espaço para ter o FII residencial, porque você vai ter uma demanda por esse tipo de produto. Aqui no Brasil, as tentativas que foram feitas para imóveis residenciais não foram muito bem sucedidas, até também porque alguns deles o produto não era grandes coisas mesmo, né? A gente olhou um ou outro, achamos que não fazia muito sentido, às vezes vem muito conflitado, porque a incorporadora já está montando o fundo, então parece também que vem esse negócio da desoff, fica um pouco, às vezes nem é isso, mas fica um pouco essa impressão. Então acho que é uma questão de desenvolvimento do mercado, de como ele cresceu lá atrás e também da atratividade relativa desse tipo de investimento. Agora, lá fora, o Dani pode falar 1000 vezes mais do que eu, né? Ele conhece o mercado lá fora bem melhor. Lá fora é um mercado super, super relevante, né? O de fundos de REITs residenciais. Vocês atuam muito com residencial, né? Muito. Lá fora o mercado residencial é gigantesco. Eu acho que o Ale tocou no ponto principal. Por que aqui não decola, né? O principal ponto é que a conta não fecha. Então, você tem um cap rate baixo para um custo de dívida alto. Então, é difícil fechar. Agora, claro, nesse cenário de juros muito baixos, talvez essa equação comece a fazer sentido. E lá fora, é engraçado, mas aqui o brasileiro ele compra uma casa e quer morar lá, 30 anos. Então, o cara quer ter a casa própria. Lá fora, o cara... Ele navega nos Estados Unidos, ou vai para outros lugares, enfim. Então ele não tem esse mesmo apego. E para ele comprar uma casa lá fora é muito caro. O financiamento lá é caro, então ele acaba indo para o aluguel. Então o mercado residencial lá é muito forte. Então tem um que eles chamam de home ownership. Lá fora, sim, 40% da população detém casa, o restante tudo aluguel. Aqui esse número com certeza é bem diferente. Provavelmente um impacto grande numa memória inflacionária aí, em que imóvel era o bem que o sujeito conseguia se proteger de alguma maneira. A gente tem muita diferença de segurança jurídica nesse setor? Eu falo assim, a questão de casa aqui, de FII, a gente tem é tranquilo aqui? A gente tem, aqui é bem seguro. Porque eu acho que, sei lá, olhando de fora eu ia falar, deve ter um risco jurídico enorme nisso. Não é zero trivial tirar alguém de casa aqui no Brasil, né? Executar uma pessoa física. Exato. Então, acho que isso daí também é outra coisa que tem que colocar bem na conta, assim,
Mas uma pergunta de leigo completamente. Por que o cap rate é normalmente ou necessariamente menor no residencial? Não deveria ter mais ou menos uma equivalência ali a preço de mercado? Putz, aí é uma coisa, a estrutura do mercado. Não sei se o Dani tem essa resposta, mas geralmente o aluguel para pessoa física é mais barato do que o para pessoa jurídica. Assim, o aluguel do residencial, talvez por uma questão de oferta e demanda, eu sinceramente não sei. Desde que eu me dou por gente é o 0,3 do aluguel de imóvel. Você tem que comprar o ativo pensando não na renda dele, pensando que realmente aquele negócio vai valorizar ao longo do tempo, porque se pensar em yield, mas assim, eu falo pela própria RBR, né? A gente atua no mercado residencial em São Paulo, a gente tem um fundo lá, que é um fundo 476, não negocia na bolsa. Então a gente tem lá, tá no quarto fundo já que compra terreno, desenvolve o prédio residencial e comercial aqui na cidade de São Paulo. Pô, o investidor que entra no veículo desse, dependendo da SAF que ele entrou, ele ganha 20, 25, 30% de retorno ao ano, que é o que a história vem contando desde então, mesmo com a crise. Agora, o residencial para renda, a gente começou a olhar agora. A gente está tentando ver se, talvez, vamos testar alguma coisinha e ver se para de pé. Com os juros lá embaixo, acho que a equação começa a ficar favorável. Mas não é simples. Eu acho que a principal questão é o custo de dívida. A conta é difícil parar de pé. Mas pensando aqui, talvez uma questão do aluguel ser mais baixo, do residencial, é porque o mercado de crédito imobiliário pessoa física ele é subsidiado no Brasil, né? Talvez isso justifique aí um aluguel mais baixo, não sei, estou pensando. Aqui, faz sentido. Para vocês. Faz sentido. E até mesmo quando você olha para fora, a lógica é inversa. Então o cara que fala assim, o incorporador, eu vou fazer um prédio. Esse cara, quando ele vai fazer um prédio residencial, ele não vai recebendo até a entrega uns 30% do valor. Não, ele não recebe nada. Então o custo dele de dívida, para ele vender o que eles chamam de condo lá fora, seria a alienação fiduciária aqui, é muito elevado. Então você tem essas coisinhas aí que acabam lá fora, prejudica o mercado, vai de alienação fiduciária, que é você vender apartamento, e ao contrário, favorece o mercado de renda, de aluguel, e aqui a lógica é a inversa. Ele estimula a compra. Perfeito. Aqui você estimula compras e estimula o aluguel. A gente falou de laje comercial, a gente falou de residencial, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que acho que a experiência americana talvez tenha alguma coisa a dizer para o Brasil, ou talvez não. Shopping, quer dizer, é uma oportunidade de compra, e aí você pode falar também, talvez, das empresas de shopping, né? Ou uma degradação do modelo, porque nos Estados Unidos tá feia a coisa lá para os shoppings, né? Quer dizer, transformando o shopping em galpão lá de distribuição. Eu não estou acompanhando de perto o que está acontecendo com a Iguatemi, Multiplan, etc. Mas acho que lá fora você tem uma questão que o shopping ele não é bem localizado como o Iguatemi e Faria Lima, que tem um fluxo enorme de pessoas passando ali. Rodovia Zona lá. E lá eram aquelas big stores, aquelas mega stores, então o cara não tem essa coisa do, eu vou no shopping para ir no cabeleireiro, eu vou no shopping para comer na praça de alimentação, eu vou no shopping para ir no cinema, eu também vou ver uma roupa lá, vou fazer uma academia e tal. Então é aquela coisa do one-stop shop. Isso é muito solidificado no Brasil e eu acho que os landlords, os donos de shopping centers aqui fazem um trabalho brilhante. Lá fora, a dinâmica é muito diferente. Daí com o e-commerce crescendo muito, você acabou quebrando várias lojas de departamento que eram a grande motriz ali. Os âncoras dos shoppings, né? Então, assim, eu acho que você tem essa questão Brasil versus Estados Unidos. Agora, o setor como um todo, o que vai ser para frente depois dessa pandemia, eu acho que vai ter modificações, hein? Não, assim, concordo plenamente com o que o Daniel falou. Eu sou entusiasta do setor de shopping no Brasil. Eu acho que é totalmente diferente do que aconteceu lá fora. E eu acho que as ações, em geral, estão baratas. Gosto muito de Multiplan do jeito que está agora. Iguatemi. Gosto até a Aliança Sonai, que vai sofrer mais, porque tem um portfólio em termos de categoria um pouco mais de média renda, a gente pode chamar assim. Agora, assim, quem tiver interessado tem que estar preparado para sofrer um pouco também, porque não é assim, a gente acha que as coisas podem ir num ritmo, às vezes elas vão mais lentamente do que o que você pensa, né? Mas eu acho que muito dificilmente quem comprar Iguatemi, Multiplan, Aliança Sonai, nesses níveis vai ter perda permanente de capital em 2 anos, 3 anos.
Né? Acho que ninguém aqui imagina que nesse período a gente não vai ter uma vacina e que vai ter tentado voltar a alguma normalidade, embora com algumas mudanças conceituais importantes, que é a questão das lojas, né? Talvez você vai ter um portfólio diferente no shopping, talvez você vai ter que ter no shopping uma área maior para a questão de adereçar o e-commerce, né? Que assim, o shopping é um baita hub de last mile, né? Porque então talvez acelere um pouco esse processo. E aí também tem um rio de oportunidades para eles nisso daí, né? Então eu vejo o setor com excelentes olhos, assim. Sim, o comércio de rua no Brasil é muito prejudicado pela insegurança. Sem dúvida, sem dúvida. Das ruas, né? E em cidades, especialmente cidades do Nordeste, capitais, o shopping é o único ponto de lazer, é um país horrível que a gente vê. Exato, não é trivial, né? A gente costuma dizer que não dá pra gente olhar o Brasil com os olhos de Faria Lima, né? A gente tem que expandir bem os nossos horizontes para tentar entender um pouco isso daqui. Marcelo, Ale, querem comentar essa coisa do shopping? Vocês concordam? Compra shopping? Eu sou comprador de shopping no momento por 2 motivos, né? O primeiro é um momento bom para o shopping no sentido de que eles estão super descontados e acho que em 6 meses já vai ter uma volta boa aí de nível de venda, de NOI, né? Então você tem essa questão aí conjuntural. E estruturalmente eu concordo 100% com o que os dois falaram. O perfil de frequência do shopping no Brasil é bem diverso do que a gente vê nos Estados Unidos. Quem tiver a oportunidade de um dia estiver nos Estados Unidos dentro de um shopping, tenta ir numa praça de alimentação, né? É pobre a praça de alimentação do shopping norte-americano. Lá não é um ambiente de lazer, é um ambiente de consumo. E aí, se você começa a comprar tudo na Amazon, você não vai mais ao shopping. Agora aqui o brasileiro vai no shopping para jogar boliche, vai para ir ao cinema, para cortar o cabelo, para jantar. Ele tem medo de tomar tiro se ele for numa loja de rua. E o e-commerce no Brasil, ele vai chegar, obviamente a gente está vendo a Amazon cada vez colocando mais os pés, a Magazine Luiza. Mas, uma coisa é você pedir uma entrega que chega aqui na sua casa, no Itaim, ou em alguma outra região de São Paulo, chega em 24 horas. Tem região do Brasil que você ainda está demorando 10, 15 dias úteis para receber um pacote, entendeu? A logística no Brasil é horrorosa, né? Você não tem estrada. Mesmo no interior de São Paulo, que ainda é um pouco mais desenvolvido, já demora. Eu comprei um negócio para enviar para o meu sobrinho em Ribeirão Preto, faz 2 semanas, não chegou ainda, porque os Correios ainda teve esse negócio da greve, né? Então, acho que a gente tem que olhar sempre pensando que a realidade brasileira é diferente. Qual o percentual da população brasileira tem cartão de crédito, tem acesso a fazer compras online, né? Então, acho que o shopping aqui ainda tem muito que andar. O Henrique tem toda a razão, o Daniel também. Se eu pudesse, eu estaria comprando multiplano física. Ale, se um homem barbudo que nem você tem medo de ser assaltado e levar tiro na rua, hein? Imagina nós, meros mortais aqui, com cara de otário. Mas é só fachada, eu sou mó não quer vir nem na Empíricos, mas tem medo da gente aqui. Tenho medo do Marcelo vai me dar bronca. Hein? A gente comentava no Seleção, no primeiro episódio, a gente falava especificamente sobre Iguatemi. Uhum. Daí você falou das praças de alimentação muito ruins nos Estados Unidos. Eles estão fazendo um trabalho extraordinário aqui, né, de botar restaurante de alto nível, não é mais constrangedor convidar alguém para ir jantar no restaurante. Na verdade, do shopping, né? é muito engraçado isso como mudou, né? Até o jantar de luxo, né, pra gente chamar aquele jantar mais oficial e etc, você pode ir no shopping hoje, você vai ter um portfólio de restaurantes excelente lá dentro, né? Realmente virou um é um atrativo do shopping. Exato. A gente, quando vê o fundo imobiliário, a gente vê ativo por ativo, claro. E aí, sei lá, você vai na especificação, tem lá, tem um coco bambu, tem um Outback, tem um Madeiro, tem restaurantes que chamam o público para frequentar o shopping. É um baita atrativo. Eu vou achar uma classe aqui que vocês vão falar mal. Agência de banco, ainda faz sentido? Maria. Essa aí não faz sentido há muito tempo, né, Lê? Calma, não é assim, né? Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Tá difícil defender porque... ninguém gosta mais de banco, né? Impressionante como o banco já não era grandes coisas e hoje em dia, que se pudesse, punha fogo em tudo que é banco aí.
Acho que os bancos vão passar por um processo de digitalização muito grande agora, viu que funciona, né? Que tem muita coisa que dá para fazer de forma digital, então vão fechar a agência. Óbvio que não todos os bancos, você pega uma Caixa Econômica, que tem um papel social, a Caixa Econômica é o braço de contato do governo com a população brasileira, né? Então acho mais difícil que a Caixa feche todas as agências, o Banco do Brasil um pouco também, mas, Itaú, Santander, até mesmo o Bradesco, que geralmente faz esses movimentos de forma mais vagarosa, eu acho que nós vamos ver um fechamento de agências brutal, né? A necessidade de você ir lá e sacar dinheiro. Eu lembro que há uns 10 anos, eu não saía de casa sem dinheiro, né? Meu pai até brincava, não pode sair nem que seja com R$50 do ladrão, né? Que a gente volta aí nessa história de assalto. Se o cara vem te roubar, se não tiver o dinheiro para dar para ele, te mata. Hoje em dia, eu não tiro mais dinheiro. Não tiro, né? A transação física ela está cada vez mais caindo em desuso. E acho que um exemplo assim, muito icônico é esse do Santander, com o fundo da Rio Bravo, né? O Santander entrou num processo litigioso contra o fundo, querendo reduzir o valor dos aluguéis. Assim, eu já falei várias vezes, acho horrorosa essa postura do Santander de não querer honrar um contrato, né? Você firma um contrato há 10 anos e aí o negócio muda no meio do caminho, aí você move um processo contra o fundo, que é horroroso, assim. A gente daí depois vem o pessoal falar, da analista do banco falar de respeito às regras, respeito aos marcos regulatórios. Nem o próprio banco está respeitando. Mas, independente do que seja, é uma sinalização muito clara de que o banco olha e fala assim, a tal da agência, para mim, é uma dor de cabeça, entendeu? O que era antes um ativo necessário, é uma coisa que o banco não quer mais. Então, obviamente que para o longo prazo eu sou vendedor de fundo de agência bancária, para o longo prazo. Tem coisas ainda que pode estar fazendo sentido por preço, né? Que está pagando um yield aí de 8, 9, 10% ao ano e numa Selic de 2, um yield real de 8% não é de se jogar fora, mas não é sustentável. A gente vai ver a renegociação desses contratos e vai voltar para baixo. Eu acho que não tem muito como defender a agência bancária, não. O negócio vai cair em desuso e rapidamente na pandemia acho que ficou mais claro para o banco, né? Que ele precisa menos do que ele pensava das agências. Hoje vocês não têm agência imobiliária, agência bancária? Tirou faz pouco tempo, a gente tinha um fundo do Banco do Brasil e não é só agência, né? Acho que, se eu não estou enganado, que cerca de 40% das receitas vinham de sedes administrativas, que aí é uma outra conversa, mas ele estava pagando muito, o yield era muito alto, né? Fazia muito sentido, mas chegou num ponto ali, a hora que ele subiu um pouquinho, voltou um pouquinho, eu achei que já podia tirar, por mais que tivesse aí mais um pouquinho de ganho. Acho que é o tipo de risco, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes comprar um fundo de shopping do que um fundo de agência, mesmo que o fundo... E aí você tem, são relações absolutamente inversas. O shopping está pagando pouco dividendo hoje, mas é para mim um bom investimento de longo prazo, enquanto o fundo de agência paga um dividendo gordo hoje, mas daqui 3, 4 anos provavelmente vai estar numa situação muito pior. Perfeita análise. E aí você está falando de agência bancária, eu até parei para pensar, falei, lá fora você não tem fundo imobiliário de agência bancária, né? Tipo, os Estados Unidos não existe. Você tem fundo de tudo que é coisa. Agora, a agência bancária, os caras já viram lá atrás que esse business é um disruptivo, não vai durar muito tempo. E Dani, isso vem de novo de como foi que o mercado surgiu, né? Os bancos lá atrás, o que aconteceu, né? A história das agências, ela é curiosa. Os bancos, eles tinham uma demanda por uma questão de Basileia, de se enquadrar em níveis lá de liquidez e imobilização, eles tinham que vender ativos imobiliários. E o jeito mais fácil que eles encontraram foi encapsular isso no fundo imobiliário e distribuir na própria rede da agência, né? Então, os correntistas dos bancos acabaram dando saída para o banco e foi um movimento bom para os dois lados lá atrás. Quem comprou o fundo de agência em 2012, 13, 14 se deu muito bem, né? Porque o negócio pagou um risco de crédito baixíssimo, né? Acho que o Itaú hoje ainda deve ser o melhor risco de crédito do país. Então, o Itaú, Banco do Brasil, que seja. Então, você tem um risco de crédito baixo e você ficou ali recebendo um dividendo sendo corrigido pela inflação. Foi ótimo, mas hoje em dia acho que já foi. Acho que vamos para a próxima, né? Muito
Muito bem. Voltando para o assunto exterior, assim, acho que tem duas perguntas que eu queria te fazer. Uma é, o que o mercado americano ensina sobre o futuro do brasileiro? Quer dizer, o que olhando para o mercado americano a gente pode aprender? E olhando hoje, o quanto são comparáveis essas ferramentas de investimento, o FII que a gente tem aqui, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, ou o REIT, que existe lá nos Estados Unidos, o quanto eles têm estruturas que beneficiam ou prejudicam o investidor? Quer dizer, se eu sou um cara aqui que estou olhando para REIT, estou olhando para FII, são bichos meio diferentes, na verdade, né? São bichos... Não são bem diferentes, mas são diferentes. Eu acho que se a gente fizesse um paralelo, o REIT lá fora, né, que é o Real Estate Investment Trust, ele é muito, muito parecido com uma empresa de properties listada na bolsa. Exemplo, sei lá, a Múltipla. Ele pode tomar dívida. Ele pode tomar dívida, ele tem um time de executivo que é remunerado com salários mais bônus. Ou seja, não é uma taxa de administração. Não é uma taxa de... Apesar de que a hora que você soma e se divide pelo valor de mercado, você vai chegar a mais ou menos 1%, não é uma taxa de ADM. Então, isso é bem diferente, é porque o fundo pode tomar dívida e você tem uma gestora que toma conta daquele negócio, que ela não tem uma área de engenharia, uma área de marketing, ela não tem um puta time, ela não precisa disso. Então, acho que essas são as grandes diferenças. E aí tem questão de contabilidade, que também é diferente. Lá fora, por exemplo, que foi um assunto que eu estava falando com a Lei esses dias, eles depreciam o imóvel. Então, na hora que ele deprecia o imóvel, o lucro diminui, né? Só que o efeito caixa não muda nada. Então, um exemplo, você teve, sei lá, $100 mil de receita de aluguel e naquele ano você teve $10 mil de despesa de depreciação. Isso não teve efeito no caixa seu. Então, o seu lucro foi 90. Aqui a gente não tem essa coisa de depreciar o ativo quando vai calcular o lucro líquido, né? E eles fazem isso, então na hora que ele fala, pô, quanto que eu distribuo de resultado, ele fala, vou distribuir 90% do que eu tive de lucro, não o lucro caixa, entendeu? Aqui o pessoal olha para o lucro caixa, então tem uma diferença de contabilidade lá também. Está considerando depreciação e aqui não. Aqui não considera. Aí você fala, puta, qual que é o certo, qual que é o errado, a gente vai entrar num baita tema aqui, mas... Então, assim, você tem diferenças. Mas, assim, aí respondendo a sua pergunta anterior, pô, para onde que a gente caminha, né, pô? Hoje, 50% a 60% da população economicamente ativa nos Estados Unidos investe em REITs, né? Aqui no Brasil, sei lá, é 1%, 2%. É um valor muito pequeno. Então, apesar de a gente ter batido 1 milhão de investidores aí, não faz nem um mês, e eu lembro quando eu comecei a olhar fundos imobiliários, estava em 100 mil investidores, o negócio veio crescendo exponencialmente. Acho que a gente está anos-luz ainda, acho que tem muito para crescer. E para brasileiro que tem interesse em investir em REIT, tem basicamente dois caminhos, ou seja, tem investir no nosso fundo. O fundo da Vitrio. Fundo da Vitrio, parceria, é uma parceria Vitrio-RBR, tem uma cogestão. Ou, acho que é o melhor se caminho. ele quiser, ele pode investir também via corretoras, a Avenue da vida, ele abre uma conta numa corretora estrangeira e isso, investe diretamente. Abre o dinheiro numa Avenue, manda o dinheiro lá para fora e aí ele compra o REIT. Quanto você acha que os preços... Os Estados Unidos já passaram por essa experiência que a gente está passando agora, né, de redução da taxa de juros e impacto disso nos preços dos imóveis. Dá para replicar essa experiência americana no Brasil? Em que medida dá para dizer que a taxa de juros no Brasil ainda vai ter um impacto gigantesco sobre os preços dos imóveis aqui, considerando o que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos, sei lá, 20 anos atrás? Então, eu acho o Ale me ajuda aqui, que ele olha o Brasil muito mais que eu olho, mas eu acho que... Pergunta difícil você deixa para mim, né? Óbvio, né? Óbvio. Essa aí eu meu favor, responde aí. Para investir no fundo da Vitrio você responde, né? Eu respondo. Eu acho que assim, o grande efeito da queda de juros, eu acho que já está precificado no mercado de fundos imobiliários. Porque o mercado sempre não está olhando, beleza, tem a Selic hoje está em 2%. Pô, mas qual que é a taxa de juros daqui 5, 10 anos? Acho que essa que é a taxa que importa. E a gente viu recentemente que ela começou a dar uma empinadinha. A taxa de juros 5, 10 anos no Brasil, longo prazo de 2 horas, né? Aí já tá facinho planejar. Agora, assim, né? ela é muito maior do que a taxa básica, mas ainda assim, para os padrões históricos, 7, 8% é... Sim. Não, você está completamente correto. E assim, o impacto do mercado imobiliário, eu vou pegar um exemplo, né? Eu acho que o residencial tem um grande impacto. Porque a gente fala, pô, comercial, aí você está num universo um pouco mais sofisticado, então eu acho que é um pouco diferente o game. Mas quando você olha para o residencial, pô, os bancos reduzindo a taxa lá embaixo. E a cada 1% que reduz a taxa de juros,
aumenta o poder de compra das pessoas em 8%. Então, é engraçado, mas você pegar quanto que vendeu esse ano, quanto lançou de empreendimento, a gente já está em níveis melhor que o pré-Covid, entendeu? Por quê? Porque tá muito vantajoso você comprar uma casa própria. Pô, se esse negócio vai continuar vantajoso, aí você tem diversas variáveis que vão impactar aí, mas eu acho que a gente está começando a sentir o efeito dessa taxa de juros muito baixa, especialmente no residencial. Ale, Marcelo, o juros está no preço já? Acho que sim, já, né? Os FIIs em 2019 teve um belo de um rally. Então a gente viu o fundo bem caro. Chegou-se a falar em bolha e tal. Bem sei caro. Que o Ale discorda, mas... Aí quando veio a pandemia sofreu, né? O mercado inteiro sofreu, o IFIX sofreu, os fundos da nossa carteira também. Mas eu concordo vou na linha do Daniel, acho que já está bem precificado já. E pelo jeito não vai cair mais, né? Então o oba-oba da queda de juros já foi, já. Eu acho que do preço dos imóveis já está, assim... É difícil, acho que essa pergunta é impossível de responder o que está no preço, o que não está no preço, né? Mas já me parece que pelo menos a maior parte do efeito já foi para o preço, né? Sem dúvida. Pelo contrário, se a gente começar a entrar aí nesse modelo dos ciclistas fiscais aí, né? Falar um pouquinho, não sei o quê. Acho que a gente teria até um espaço para um aumento da taxa de juros e assim... Sempre lembrando que o que o Daniel falou tem que ser olhado com calma. O mercado imobiliário não olha para a Selic, né? A gente olha sempre para uma taxa um pouquinho mais longa, porque ninguém se financia com Selic no empreendimento. Então, a gente olha lá para uma taxa de, sei lá, 5, 10 anos, às vezes até um pouco mais. E essa já está refletindo um aumento de juros, né? Acho que o vetor é para cima agora na taxa de juros, né? A gente caiu demais, deve estabilizar aí, mas o que foi falado também é que, assim, aquela história de juros a 15%, 20% que a gente viu não muito tempo atrás, acho que isso ficou para trás, né? Nossa taxa de equilíbrio deveria rondar aí perto de 6%, 7%, e, obviamente, o ciclo de juros, né? Sobe um pouco, cai um pouco, e isso é transformacional para o mercado imobiliário, né? Você aumenta a capacidade de financiamento das pessoas, das empresas, dos projetos. O Brasil ainda tem um déficit habitacional ridículo, né? Então, acho que o que a gente vai ver, independente de se a Selic é 2 ou 4, o que a gente vai ver nos próximos 10 anos aí no mercado imobiliário é algo que a gente nunca viu no país, né? E provavelmente a gente vai ter uma mudança muito grande, e não tanto em preço, mas mesmo em perfil, e quanto de pessoas vão ter casa própria, ou mesmo o nível e tipo de empreendimento que a gente vai ver sendo desenvolvido aí nas cidades e não só nos grandes centros urbanos. Né? Pelo menos é isso que eu enxergo, assim, não sei se vocês concordam. Não, acho que está perfeito. Eu queria, para a gente encerrar, fazer 2 últimas perguntas aqui, e uma que envolve uma provocação para vocês aqui, para o Henrique e para o time mais de fundo imobiliário. Estou aqui, sou um investidor com dinheiro na mão e chego para vocês e falo, vocês, meus gurus, me digam, gosto muito de setor imobiliário, não sei se ponho dinheiro em ações de incorporadora ou de property ou se ponho direto num fundo imobiliário. O que vocês diriam para esse sujeito perdido que ama o setor imobiliário, mas não sabe o que fazer com seus milhões? Primeiro vamos começar, né? Por que não nos dois, né? Essa resposta que eu acho. Não, vamos lá, assim, o que eu posso falar é, o setor de incorporação em bolsa agora está passando por um momento que é a jiboia digerindo um boi, né? Você está... A jiboia digerindo um boi. Mas não existe isso, tá? Isso é histórias que o povo conta, não chega nesse... Depois eu fui pesquisar esse ditado, não... Eu vou começar a roubar suas expressões, porque no outro você falou que o cara fica passageiro da agonia, eu adorei, e eu me senti com vontade de falar para todo mundo, qualquer coisa, sabe, o garçom não chega, eu tô com fome, tô aqui passageiro da agonia, a jiboia aqui que come o boi. Exato, porque assim, você tá tendo uma onda de IPOs muito grande no setor, e eu traço um paralelo assim, você imagina que o tamanho desse mercado em bolsa é 10 bilhões de reais, se você tem 10 empresas, está 1 bilhão em cada. Se você tiver 11, 12 empresas, você não vai aumentar proporcionalmente o tamanho do mercado. O que vai acontecer é que vai ter uma migração. Então, eu acho que isso está começando a afetar negativamente o preço das ações mesmo. Isso não significa que não tenham boas ações interessantes para você investir, mas tem que saber que vai levar um tempo aí para o mercado ganhar essa tração de novo, né?
E aí, se você falar assim, putz, vamos pegar um pouco mais de momento, etc., talvez os fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, que aí os gurus aí dos fundos imobiliários nos ajudam, eu acho que está com um momento melhor, entendeu? Eu acho que o segmento, eu gosto muito de algumas ações do setor imobiliário, mas assim, tá num momento que tem que esperar passar essa onda de IPOs aí, que eu acho que o negócio se consolida e volta a andar. E como a gente já conversou também, acho que no primeiro episódio, incorporadora para fazer bobagem com dinheiro demais, isso é um dos grandes pontos, né? Porque é aquele negócio, quando o cara capta dinheiro, a pressão é interna e externa para ele. E aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Em cima do caixa, né? Né? Então, assim, eu costumo dizer que no grande ciclo de expansão imobiliária, quem ganha dinheiro mesmo é o terrenista. Né? Assim, claro que a gente tem grandes exemplos na Bolsa de empresas que fizeram grandes trabalhos com dinheiro, mas quando você tem uma onda de IPOs gigantesca, normalmente empresas querendo explorar um mercado que já voltou, que é o mercado de São Paulo, que algumas regiões do Brasil ainda estão um pouco mais atrasadas nessa volta de mercado imobiliário e etc., você termina gerando uma disputa que primeiramente vai ser por bons terrenos, depois pode chegar até em mão de obra, né? Dependendo do nível de aquecimento que você tem. Ou uma expansão geográfica para cidades que o cara não tem tanta experiência. Então, eu espero que isso não ocorra, porque eu acho que as lições do passado estão aí. Mas é uma das coisas que tem sempre que você ter essa preocupação, porque do momento que você capta dinheiro, você está com dinheiro no caixa lá, o teu acionista quer retorno, né? Então, isso daí também, às vezes, é um incentivo que você fala, um incentivo ruim, né? Porque o cara termina metendo os pés pelas mãos aí para fazer alguns empreendimentos que não fazem muito sentido. Perfeito. Vai lá, Daniel. Não, concordo. Acho que você falou tudo. Acho que quando, às vezes, você vê esses IPOs, teve várias empresas tentando fazer IPO, algumas conseguindo, outras não. Outras não. Mas a hora que esse cara consegue o caixa, o cara que está lá atrás, o Zetec que está capitalizado, já está comprando os terrenos bem antes. Na hora que o cara está capitalizado, o valor do terreno já subiu. Né? Então já perdeu uma boa parte da margem aí. E o modelo de properties, quer dizer, Iguatemi, a gente falou, você comparou até com o mercado americano, esse é de alguma maneira mais esperto do que o modelo de fundo imobiliário? Aí você está querendo, você compara Múltipla em Iguatemi versus fundos imobiliários? Vou deixar pro Alessa aí. Eu não sei como é que não... Essa é difícil. Só vem puxa aqui, entendeu? É que eu acho que são perfis diferentes. Que é fácil, eles matam no peito ali. Bola quadrada, manda pra mim. É que eu acho que, assim, você tem uma diferença que é a questão da estrutura de capital, né? Do fundo imobiliário é muito mais conservador que comprar uma Iguatemi ou Multiplan, que também são excelentes empresas. Eu não sei como é que está o valuation dessas empresas versus fundos imobiliários para eu falar, putz, eu acho que faz mais sentido. Eu gostaria de poder responder, mas como eu tô olhando, aí você fala, pô, de novo isso, Daniel, mas tô olhando mais para fora, prefiro deixar para Ale falar. Ale, fala aí, cara, o que tá mais barato, o que faz mais sentido? Ai, cara, tá tudo barato de shopping, né? Acho que Multiplan, Iguatemi, XP Malls, HSI Malls ou até o VISC, né? São todas empresas ou fundos baratos. Eu acho que a grande diferença quando você olha para Multiplan e Iguatemi, principalmente, é a qualidade dos ativos, né? Multiplan e Iguatemi, a gente está falando de shoppings premium mesmo, dos shoppings mais famosos do Brasil, os mais resilientes. Então, num sentido de longuíssimo prazo, nesses dois caras eu ficaria assim, muito tranquilo, né? Quando a gente fala em perda permanente de capital, eu acho muito difícil você perder com esses caras, até porque os caras por trás ali da gestão estão nessa brincadeira já faz aí bem umas 4, 5 décadas, né? Mas assim, talvez nos fundos imobiliários você tenha até um ganho maior aí no curto prazo, dependendo do fundo imobiliário e do momento de compra, assim, de falar na vírgula qual que está mais atraente. Acho que eu brinco que eu já tenho fidelidade no meu casamento, né? Com ações, com fundos imobiliários, não tem dessa, eu sou poligâmico, eu acho que eu quero um pouco de cada uma, né? Não tem, a ação da Multiplan não tem ciúmes da ação do Iguatemi, né? Você pode comprar as duas e elas não vão chegar à noite e falar o que você estava fazendo com aquela ação. Então, acho que
por que não comprar um pouco de cada, né? Se você tiver bastante dinheiro, acho que diversificação é o grande nome da brincadeira, né? Se eu pudesse só complementar a questão com as incorporadoras, acho que o que foi falado é perfeito, mas só assim, quando você olha para as incorporadoras, o mercado imobiliário ele é todo cíclico, mas acho que para a incorporadora o ciclo pode machucar mais, né? Se você comprar na hora errada, você pode queimar a mão de fato, enquanto se você comprar uma empresa de properties ou um fundo imobiliário com bons ativos, você até pode não comprar no melhor momento, mas dificilmente você vai quebrar comprando esses caras. Incorporadora a gente já viu quebrando aí mais do que uma, né, Ricão? Sim, não tem mais do que uma. É exatamente esse é o ponto, né? O risco é diferente, né? Obviamente também a possibilidade de retorno também, mas... Claro, você pode multiplicar 3, 4 vezes o... Mas é um negócio... investido numa incorporadora se você comprar na hora certa. Num fundo imobiliário isso é impossível de acontecer, né? Mas é uma coisa para ficar atento, mas acho que em momento mesmo eu fico com a segunda opção. E já que a gente está falando de ciclos, uma última pergunta, talvez você pudesse começar essa aí, Ale. Como regra geral, vale a pena entrar em IPO de fundo imobiliário ou, a exemplo das ações, IPO é uma coisa perigosa? IPO é sempre perigoso, né? Porque é uma assimetria de informação grande. O cara que está vendendo, ele tem muito mais informação do que você. Mas, via de regra, eu acho que IPO em fundo imobiliário é mais interessante do que em ação. A gente tem ótimos exemplos de IPOs que foram muito bons, que deram muito certo. Ultimamente eu estou um pouquinho mais criterioso, está vindo coisa mais sem muita gordura, né? Nos IPOs recentes, eu e o Marcelão, né, Marcelo? A gente está raquetando uns aí, tá falando... até a gente foi chateado com a gente. Os últimos 3 que a gente viu, a gente não gostou muito, não. Os últimos 3 ou 4 a gente falou para não entrar, né, Marcelo? Exatamente. Mas sim, eu acho que IPO de fundo imobiliário tem muito IPO muito legal aí. O Dani mesmo, na época que estava com a gente, pegou uns muito bons, né? Ali 2015, 2017 para frente, vai. Umas coisas interessantes. Acho que o mercado ainda vem com bastante desconto. Geralmente os IPOs de fundo imobiliário saem aí quando o gestor desenha bem, porque uma coisa que é muito legal, e acho que essa é a grande diferença, né? O fundo imobiliário ele é isento de imposto. Então ele sai aí com 15%, 20% de ganho para um não fundo imobiliário, né? Seja uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica de qualquer natureza. Então ele consegue colocar aquele ativo por um preço que ele fica bom para o vendedor e para o comprador, né? Por causa dessa estrutura tributária. Então acaba sendo melhor do que muitas vezes o IPO das empresas que vêm para a Bolsa. Você pegou um ciclo de IPOs grande quando você estava aqui, né? Não foi grande assim, mas foi um ciclo bom. Acho que eu fico muito feliz, né, de ver. Aliás, eu saí daqui para ir para uma gestora de fundos imobiliários, né? Realmente teve um momento muito bom. Eu acho que tem que sempre garimpar, tem que olhar para a gestão. Acho que a gestão no final do dia é algo extremamente importante para você tomar a decisão de recomendar ou não um fundo, né? Eu acho que quando o gestor ele entrega, por mais que eventualmente ele lance um fundo, ele não tenha lá, não posso te mostrar um pipeline ou ter uma história para contar daquele fundo específico, mas quando ele te entrega, acho que ele vai continuar entregando, né? Na média, você acha que tem um amadurecimento dos gestores de fundo imobiliário no Brasil? Com certeza. E eu vou te falar que, eu tento... lá na RBR, a gente tenta ser o máximo transparente possível, e o Ale pode falar isso até melhor que eu, de fornecer todas as informações para o investidor para ele tomar a tomada de decisão tranquilo do que ele está comprando. A gente não esconde nada. Está tudo lá nos informes, relatórios gerenciais, etc. Então a gente tenta subir a barra do mercado. Várias gestoras fazem trabalhos diferenciados. Tem gente que solta o gerencial todo mês, que tem uma comunicação interessante com o gestor, que faz live, faz uma série de ferramentas que o Daniel falou. Você passa a informação pro cotista, né? Ele sabe o que está acontecendo com o fundo. Tem fundos que não, que você está lá. Você investiu, se souber o que é bom, senão você não vai nem conseguir descobrir. Você se interessar lá atrás. Né? Muito legal, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Seleção Empíricos. Queria agradecer a vocês todos. E, Daniel, obrigado mesmo, viu? Super legal. Até arrepiei aqui, mas para mim é uma honra enorme poder estar aqui falando do mercado imobiliário, fundo imobiliário, REITs, etc. Tenho um apreço enorme pela Empíricos e muito bom estar aqui. Super legal.
Boa. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que assistiu a gente. Esse programa é semanal, a gente está sempre reunido aqui com um time da Empíricos de 3 analistas, mais um convidado externo. Está mais convidado para continuar acompanhando a gente aqui no Seleção Empíricos. Manda seus e-mails com sugestões para seleção@empiricos.com.br com sugestão de tema, feedback, perguntas, qualquer coisa que você queira falar para a gente é seleção@empiricos.com.br. Muito obrigado, até a próxima.